É só para poder ler no telão, porque com a lâmpada acesa não dá para ler. Amém? Depois liga. Vamos aqui. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. 36. Pois que aproveitaria o homem a ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória. Diga misericórdia. Ixi. De novo, diga misericórdia. Eu não vou me envergonhar do Evangelho de Jesus. Oremos. Pode ligar a lâmpada aqui agora. Pai, nós te adoramos pela tua palavra. O Senhor enviou a tua palavra. E a tua palavra que liberta, a tua palavra que transforma, a tua palavra que dá vida, a tua palavra que nos dá norte, a tua palavra que nos ensina, nos exorta, nos orienta. A tua palavra que nos dá a vida e a vida em ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez participantes da tua família, do teu reino. E nessa noite eu oro para que nós sejamos edificados, exortados, instruídos, orientados na tua palavra. Usa minha vida no poder do teu Espírito. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão da tua igreja. E inclina os nossos corações a ti. Em nome de Jesus. E na autoridade do teu nome eu repreendo qualquer presença nesse recinto que não provém do teu Espírito. Pai, ordena teus anjos nessa noite, nessa hora, a respeito deste local, para que a tua palavra não seja roubada dos corações, que a tua palavra possa encontrar boa terra e possa produzir frutos para a vida eterna. E a igreja diga amém e aplauda o nosso Deus. Amados, a caminhada cristã, ela tem as suas exigências. Jesus aqui reunido com seus discípulos, ele inicia um discipulado, falando primeiramente do seu ministério na terra. Ele diz assim: e começou-lhe a ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e os príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Vejamos aqui, amados, que o ministério de Jesus ia lhe trazer sofrimento, diga sofrimento, ia trazer rejeição, diga rejeição e morte. Olha, Jesus já sabia, quando ele veio, ele já sabia o que implicava o ministério dele para nos salvar. Então ele tinha essa consciência que não seria fácil, que seria uma caminhada de muitas dores,
Seria uma caminhada de muita perseguição. Seria uma caminhada de muita rejeição. E ia culminar isso tudo em sua morte. Mas ele sabia também que após tudo isso, ele ressuscitaria em triunfo e glória. Diga glória a Deus. Agora vocês acham que por ele saber que o fim seria a glória e o triunfo, isentou ele de passar por tudo isso? Não, não isentou de passar por tudo isso. Então, meus amados, ele começou falando aos seus discípulos e a multidão, ele estava cercado de multidão. Foi na ocasião da multiplicação dos pães. Então tinha uma multidão ali juntamente, mas os discípulos estavam ali coladinhos com ele. Então ele deixou claramente para os discípulos qual era a natureza da sua missão. Ele não ocultou essa natureza. Então, meus amados, nessa noite, nós vamos refletir sobre as exigências da cruz. Diga, exigência da cruz. É o nosso tema de hoje. Então, Jesus inicia falando, quem quiser. Diga para quem está do seu lado, quem quiser. Jesus chama para fazer parte de sua família todos os homens. Isso é um fato. A salvação, ela alcança todos quantos se arrependerem, sem distinção. Se toda a humanidade, todos os homens da terra, recebesse essa palavra salvífica do Senhor Jesus Cristo, na sua vida, seria salvo, porque ela abrange todos, quanto se arrependerem do seu pecado. Todos os homens nascem no pecado. O pecado é uma herança maldita da qual nós não temos escolha. Eu não fiz uma escolha em nascer do pecado. Eu trago essa genética lá de Adão no Éden. Querendo ou não, eu não tenho a escolha. Mas a salvação, o perdão dos pecados, é uma escolha que nós podemos fazer. Eu não escolhi nascer no pecado, mas eu escolho não permanecer no pecado. Você pode dar um glória a Deus? É uma opção que nós temos. Abrange a todos. Romanos 5,12 disse, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, não tem distinção. Não é uma escolha. O pecado de Adão nos afastou do Criador, nos afastou de Deus. Agora, por meio de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de nos aproximar de Deus, de voltarmos a fazer parte da família de Deus. Fomos criados para a glória de Deus. Deus não criou o homem para viver distanciado dele. O propósito de Deus era que todos nós vivêssemos no Éden. Ali no Éden, no paraíso, naquele lugar sem sofrimento, sem dores. Era o habitat natural da qual Deus projetou para a humanidade. Mas assim como Adão teve o direito de escolha, nós também temos o direito de escolha do que nós queremos. Adão escolheu desobedecer. Foi um ato de livre consciência. Desobedecer a palavra de Deus. Mas em Cristo, que pagou o preço por mim e por você,
nós temos também o direito de sair dessa situação pecaminosa. Amém? Você não se alegra com essas boas novas? Estávamos perdidos. Isaías diz que nós andávamos como ovelhas que não tinham pastor, caminhando a passos largos para a eternidade. Diz que Deus se compadeceu e providenciou o meio salvífico. Só que o preço era alto. E como nós trouxemos essa herança maldita do pecado, e uma das exigências de Deus era a morte de um homem sem pecado. Havia na terra algum homem sem pecado? Não havia. Por isso foi buscado nos céus. Morrer por mim e por você, e por todos quantos se arrependerem, foi uma escolha de Cristo. Cristo não foi morto como um coitadinho. Ele optou se dar. A palavra diz que como ovelha, mudo ele foi para o matador. Porque ele sabia o que implicaria tudo isso. A nossa salvação. Sem esse sacrifício vicário, todos nós estávamos perdidos. Então Cristo pagou o preço. Para Jesus cumprir essa missão de salvar e resgatar o homem, ele, o Cristo, precisava estar alinhado com os requisitos de Deus. Como eu citei, primeiro sem pecado. E que estivesse disposto a sofrer, suportar a rejeição, enfrentar a morte. E só assim ele venceria o opositor, o príncipe das trevas. Tinha que estar disposto a isso. Amados, houve requisito para Cristo. E há requisito para mim e para você. Para todos nós. Que recebemos o dom da vida em Cristo. Que recebemos o perdão do pecado. Agora, ou todos quanto um dia, pela mensagem do Evangelho, se arrependerá dos seus pecados e decidirá trilhar uma nova vida. Há requisito, diga para quem do seu lado, há requisito para você. Noé de Adão fez uma escolha para a desobediência a Deus. Agora no Getsêmani, esmagado pela dor, nosso Jesus escolheu a rota da obediência e cumpriu a sua missão. Deu um glória a Deus. Foi muito fraquinho, deu um glória a Deus. Porque a missão não foi fácil. Amados, a natureza e o caminho do discípulo segue o mesmo do mestre. Por isso Jesus diz claramente aos 12 e à multidão que estava ali ao seu lado, que o seguia, e diz a mim e a você: se você quiser vir após mim, se você quiser vir após mim, não é obrigado, não é obrigação, é um convite. Você aceita ou não? É um convite, mesmo pagando esse preço alto. Ninguém é obrigado a optar por Jesus nem para a vida eterna. Você pode decidir viver a vida que você quiser e acabar no lago de fogo, como está escrito na palavra. É uma escolha, ninguém é obrigado. Mas ele disse: se você quiser vir após mim, você aceita ou não? Mas se você aceitou, e eu acredito, porque hoje você está aqui, e tem seguido na caminhada, ou se você veio pela primeira vez, saiba que tem requisito para o cumprimento dessa missão. E é o primeiro: negar a si mesmo. Diga para quem está do seu lado: negar a si mesmo. Queridos, a autonegação envolve a descentralização do eu,
para completa adesão à vontade de Deus em Cristo. Queridos, nós temos muita vontade. A nossa vontade. Eu penso que é assim. Quantas pessoas ouvem o evangelho e pensam, mas eu não concordo. Não é dessa forma. É da forma sim, a forma de Deus. Ou você aceita ou não aceita. É a forma de Deus. A palavra é imutável. A palavra não muda. Mas a palavra ela tem a capacidade de mudar a nossa vida se nós abrirmos os nossos corações. Se nós abrirmos mão do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer. Ele diz, negue a si mesmo. Dizer não a si mesmo e à sua vontade, para dizer sim à boa e perfeita vontade de Deus. Aleluia, aplauda o nosso Deus. A sua vontade é boa. A sua vontade é boa? Aos seus olhos, sim. Aos olhos do seu eu, da natureza carnal, sim. Mas lembra que a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. Mas a vontade de Deus diz aqui, é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Amado Jesus, é o nosso modelo. Diga, Jesus é o nosso modelo. Diga para quem está do seu lado, bate aí, diga aí, desperta que aí ele acorda. Diga, Jesus é o nosso modelo. Por isso nós, o MIB, somos uma igreja no modelo dos 12. No modelo de Jesus. Ah, meus amados. Nesse mundo materialista que nós vivemos, a palavra negar a si mesmo soa para os ouvidos como desistir da vida, desistir dos sonhos, desistir de ser feliz, sair do conforto de sua casa, do seu trabalho. Mas a fonte dessa autonegação é permitir que Jesus reine plenamente, totalmente na sua vida. De forma completa. De forma que você abra totalmente a sua vontade, o seu coração, a sua vida, as suas emoções. Porque às vezes nós abrimos uma área da nossa vida para Jesus, mas mantemos a outra trancada. Convidamos Jesus para entrar em nossa vida. Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Sim, quer os benefícios da cruz, mas não quer o sacrifício da autonegação. E segue muitos a vida cristã, tentando moldar Deus aos seus parâmetros e aos seus conceitos, para não renunciar a práticas, atitudes, posturas que desagradam a Deus, que fere os princípios de Deus. Oh, querido, você pode até enganar a si mesmo. E você pode até correr o risco de chegar até o último dia, achando que as portas dos céus estão abertas para você. E corre um sério risco de naquele dia, Jesus falar, eu nunca te conheci. Aparta de mim, você que pratica a iniquidade. Se render totalmente a Cristo é lutar contra toda a raiz de iniquidade que assola a nossa vida. É se entregar por inteiro e não uma parte, e conduzir a sua vida do jeito que você acha que é. Não, queridos. E ninguém será inocente perante Deus,
Porque esta palavra, nós temos acesso a ela. Diga glória a Deus e aplauda o nosso Jesus. Porque nós temos acesso à palavra. É uma dádiva. Mas um dia também será um juízo contra ti. Diga misericórdia. Você não vai poder dizer, eu não sabia, Jesus, que era assim. Como assim, Maria? Como assim, José? Você teve acesso à minha palavra. Como você não soube a minha vontade? A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. E negar a si mesmo é se render à vontade de Deus e não à nossa vontade. Posso ouvir um amém, a lei do bispo? Aleluia, glória a Deus. Então é uma rendição totalmente, aonde reinava o ego, aonde reinava a maldade, aonde reinava a imoralidade, o suborno, a traição, o adultério, a prostituição, a mentira, o engano, a sensualidade e todas as obras da carne que dominava anteriormente a sua vida, porque a Bíblia diz lá em Efésios que nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. Então, quando éramos conduzidos pelo império das trevas, nós tínhamos essa prática. E achava natural porque o nosso entendimento era cego. Ou às vezes nós tínhamos uma vida religiosamente correta. Mas não houve o arrependimento. Então é o abandono dessas obras da carne para poder deixar o evangelho, a palavra, dominar totalmente a sua vida. Oh, aleluia! Dizer como o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo se entregou no nível de rendição. Não era qualquer um homem, um pobre coitado. Era um homem da nobreza, era um homem rico, era um homem sábio. Mas quando se deparou com a palavra, com Cristo, jogou tudo os seus conceitos de religião, de vida, de crença, e deixou que Cristo o usasse completamente e se rendeu, a ponto de dizer, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Bispo, é só o apóstolo Paulo? Não, queridos. É para todos nós. É para todos nós. Cristo quer reinar plenamente em nossa vida, em nosso coração. Aleluia, Gálatas 2:20. É aonde Paulo diz ali, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O segundo ponto é tome a sua cruz. Bata aí, porque alguém já está dormindo. Bata aí, tome a sua cruz. Jesus levou a cruz até o Calvário e pagou os preços dos seus e dos meus pecados. Na nova vida, não cabe guardarmos pecado de estimação. Nós temos que lançar tudo fora. Mas a cruz nós não levamos fora, não jogamos fora. A cruz nós levamos até o fim. A cruz, amados, é o peso da renúncia. Diga para quem está do seu lado, a cruz é o peso da renúncia. Isso mesmo. É o peso da renúncia, é a capacidade que você tem de abrir mão de coisas, ou de até a própria vida, como foi o caso dos discípulos e os pais da igreja. Sem, no entanto, se tornar pessoas infelizes ou amargurado da vida. Homens que morreram, nós temos ali a galeria da fé. Homens que se deram por completo.
E nesse contexto deram a sua própria vida. E ninguém seguiu até a morte, murmurando ou reclamando: oh Deus, tu me desamparou. Mas alguns seguiram felizes, considerando privilegiado, pois a semelhança do seu mentor, também sofreram pelo Evangelho. Mas vivemos um tempo aonde falar em sofrimento dói aos ouvidos. E o Evangelho foi deturpado com mensagens. Venha para Jesus para ser feliz. Venha para Jesus para parar de sofrer. Venha para Jesus que você não vai ter mais problema nenhum. A mensagem foi deturpada por falso profeta, falsos pastores, líderes carnais, que nunca se importaram com a alma das ovelhas, mas só com a lã. Então alimentou as ovelhas somente com preceitos dessa vida. E hoje a dificuldade do cristão, do filho de Deus, ouvir falar de renúncia, de sofrimento, de dor. Ai, sangue de Jesus tem poder longe de mim. Jesus disse: se fizeram isso com o madeiro verde, o que será de vós? Não estamos mais dispostos a sofrer pelo Evangelho, porque não queremos negar a nós mesmos a nossa vontade, o nosso querer. E assim, apesar de não dizermos, vamos seguir a nossa vida, aceitando apenas o que é conveniente para o nosso conforto e o nosso bem-estar. Sim, o Evangelho também nos proporciona isso. Mas também proporciona a perseguição, o sofrimento, a luta. Por isso devemos renunciar às nossas vontades. E à semelhança do nosso Deus, do nosso Jesus, aceitarmos a boa e perfeita vontade de Deus. Tome a sua cruz. A cruz é o peso da renúncia. E renúncia não é sinônimo de infelicidade e amargura. É antes de você olhar o seu bem-estar, você olha o que é melhor em prol do reino. Quando eu estava aqui, preparando essa palavra, eu lembrei de mim. Eu já falei para o meu esposo: queridos, eu sou uma mulher de cidade grande. Eu amo cidade grande. Eu amo a selva de pedra. Quando eu conheci Sandro, ele falou de Arraial, eu quase desmaiei. Olha o nome, Arraial. Eu não estou aqui. Aqui é um lugar maravilhoso. Todos sabem disso. Muitas pessoas vêm para cá buscando melhoria de vida ou outras coisas para o seu benefício. Mas eu vim para cá por conta do Evangelho. Porque se eu tivesse de escolher, eu escolheria ficar lá na minha cidade, em minha Goiânia, que eu escolhi a dedo. Eu amo de paixão. Não é que eu não gosto daqui, mas eu sou uma mulher urbana. Eu gosto de cidade grande. Mas o propósito de Deus para a minha vida não era lá, era aqui. E nós tivemos convite, quando nós saímos da nossa igreja,
o pastor falou, não sai não, irmão Sandro, pastor Hilton. A gente vai arrumar igreja para vocês aqui mesmo. Vocês realmente têm chamado pastoral, não vai não, não vai não. Fica, que vocês vão pastorear a igreja mesmo. Mas não era a direção que nós tínhamos de Deus para as nossas vidas. E quando nós viemos para cá, eu já falei tantas vezes para você, Deus mostrou as lutas, as dificuldades, as dores, as lágrimas, que seria aqui neste lugar. Durante 6 anos, nós chegávamos na igreja, era só nós. E Conceição. E Késia. Vanessa aprendeu a tocar novinha, porque precisava de alguém tocar, então ela aprendia uma musiquinha com 2, 3 cifras, e era o nosso louvor, de acordo com o repertório. Evangelizava-se aqui tudo, sol a sol. E durante 6 anos, e aquilo dava um desânimo, mas nós sabíamos quem tinha nos enviado. E eu pensava, se nós estivéssemos em Goiânia, nós já estávamos com a igreja para 1000 pessoas. Quando nós estávamos lá no sul, na primeira igreja, tivemos o convite para pastorear jovens. Ah, que sonho maravilhoso. Uma igreja estruturada financeiramente, com todo conforto. E estava lá perto da família. E Deus fala, vai arrancar toco. Sabe, querida, é a capacidade de renunciar. A cruz é a capacidade de você poder dizer não ao que eu quero. Importa que Cristo seja. E nós poderíamos ter ido para a Inglaterra. Tivemos as portas abertas. Com salário. O sonho de todo jovem pastor. E Deus não. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de Hudson Taylor, um jovem batista inglês que aos 20 e poucos anos, com a saúde fragilizada, ninguém o apoiou, porque era um rapaz doente, que vivia doente. Mas atendeu o clamor da China e foi embora para lá. Com a sua fragilidade. Poderia dizer, não, eu não vou sair daqui da Inglaterra, não. Eu tenho minha saúde frágil, então eu vou ficar onde eu tenho recursos médicos. Quando eu lembro de William Carey, outro batista. Nós batistas amamos missões. Que com seus filhos, sua esposa, partiu para a Índia. E sofreu tanto, o sofrimento foi tanto, que a sua esposa não suportou. Mas ele permaneceu firme, porque ele sabia quem tinha um chamado. E no fim, foi reconhecido. Até pelas autoridades, pelo governo. Lutou e aboliu um costume maligno, aonde quando a mulher ficava viúva, ela era queimada viva com seu esposo. E ele não aceitou aquilo e lutou. E mudou, conseguiu. Capacidade de renúncia, irmãos. Mas vivemos tempo de fragilidade. Não conseguimos nem renunciar alguns minutos
para estar na casa do Senhor, adorando. Tudo é difícil, tudo é custoso. Querida, a modernidade não mudou o Evangelho. Continua o mesmo. A palavra é a mesma. Então, tome a sua cruz e siga-me. E para nós concluirmos, o verso 35 e 38 fala dos rigores da cruz. Está explicado nesses dois versos. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Porque aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar do Evangelho e de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele no último dia. Baixe a sua cabeça. No que você está disposto a abrir mão? O quanto você está disposto a abrir mão? Para que o nome de Cristo seja glorificado através da sua vida. O quanto você está disposto? 3 jovens moravianos ouviram falar dos escravos. E falaram, precisamos falar de Jesus aos escravos. Mas como? Eles falaram, não tem como vocês ir, a não ser que vocês se tornem escravos. E aqueles 3 jovens decidiram se tornar escravos para conviver com os escravos e poder pregar o Evangelho de Cristo. O quanto você está disposto a abrir mão de si mesmo para que o Evangelho de Cristo seja glorificado através da sua vida. Jovens, o quanto vocês estão dispostos? Foram 3 jovens moravianos. Eles deram a sua vida para que pudesse alcançar, e alcançaram muitos escravos. Quantas pessoas estão passando ao nosso lado, ao nosso meio, no nosso ambiente de trabalho, em nossa escola, em nossa cidade, no nosso oico de convivência, e estamos anestesiados, no estado de anestesia tal, que não temos compaixão, saber que aquela vida caminha a passos largos para a eternidade, mas é incapaz de se levantar como uma voz profética e dizer: há um Deus que te ama e que quer te salvar. Porque tem medo, tem vergonha. O que vão pensar de mim? Ninguém mais vai falar comigo. Qualquer um que nesse mundo pecaminoso se envergonhar do Evangelho de Cristo, das suas palavras. Não sou eu, mas é a palavra, é o próprio Jesus dizendo: eu também me envergonharei. Quantos jovens, quando chegam nas universidades, se pervertem, porque não tem coragem de se levantar como voz profética.
e defender a sua fé. Dizer: eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou um homem, eu sou uma mulher que ama o meu Deus. Passa um ano no seu trabalho e alguns disfarçam tão bem que ninguém não consegue detectar que é um filho de Deus. Deus está nos chamando para um concerto. Deus está nos chamando para um concerto, para uma nova aliança. Oh, vamos louvar o nosso Deus. Enquanto isso, você reflita. Já estou crucificado,